trouxe bastante repercussão também aqui, que teve um caso numa padaria na cidade de Barueri. Não sei se você chegou a acompanhar essa história, mas é uma história que repercutiu bastante nesse final de semana e que traz algumas dúvidas, né, para nós consumidores. Hoje a gente tem uma vida de trabalho praticamente o tempo inteiro e você vai trabalhando em qualquer lugar que você esteja, né? Esse trabalho que acontece de forma online, não presencial, e ele muitas vezes acontece numa padaria, você vai tomar café da manhã e você está trabalhando lá. Bom, como é que é a história? Um homem foi filmado ameaçando de morte clientes de uma padaria na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Essa discussão começou por causa o quê? De um notebook, na última quinta-feira. Você sabe ler? Pergunta ele. São normas do estabelecimento, diz ele exaltado ao reclamar que o notebook está em cima da mesa. A gente tem esse vídeo, vamos assistir. Eu estou consumindo aqui, pode repetir o que o senhor falou? Você pode guardar o seu computador? Eu não posso usar o computador? Não pode usar. Tá aqui. Não pode usar. É lei. Aqui dentro. Ah, lei? Eu determino que é dentro do meu estabelecimento, que é um. O seu estabelecimento aqui, então, eu estou consumindo, as pessoas também estão consumindo. E não posso deixar um notebook aberto aqui. Você é otário, bicho. Entendeu? Fecha isso e simplesmente, se você não está bem. Parabéns pelo respeito que o senhor tem, viu? Nessa idade, tendo respeito assim, campeão, admirável. Campeão, você não sabe, campeão. Fica na sua, tá? Fala Tô tranquilo, pô, tá quieto na dele. Fica filmando aí, tá achando o quê? O senhor veio aqui faltando com respeito. Cara, Se esse notebook tivesse aqui em cima, eu tô pedindo gentileza a não. gentileza Você veio faltando com respeito. Você me xingou, te desrespeitou. Isso é falta de educação. Tá gravado. Ó, tem até problema de memória. Você vai fechar, você vai consumir ou você vai embora? Fazer um favor. Você vai fazer o quê? Aqui dentro desse estabelecimento, se eu quiser consumir como eu estou, eu posso, não posso? Consumir? É. Lógico. Então é isso que eu tô fazendo, não tô? Não, você tá comercializando alguma coisa dentro do meu estabelecimento. Aí é proibido. Que isso, cara? Você vai sair, né? Boa, faz isso. Filma não. Não filma. Faz não isso. Filma. Você está sem noção? Olha aqui, ó. Vem, meu irmão, vem. Polícia, você tem problema? Você tem problema? Você tem problema? Eu vou te achar. Eu vou pegar vocês dois. Isso não é roubo, malandro. Medo. Se eu ver essa filmagem em algum lugar, eu vou matar vocês. Chega até a falar aí, eu vou matar vocês nesse outro vídeo que a gente vê ele andando na rua, depois ele pega um pedaço de madeira e aí ele até ameaça, vou matar vocês, chegou a tropeçar, cair no chão. Bom, essa confusão toda foi registrada por crime de ameaça. O agressor foi identificado como Silvio Mazzafiore, que é proprietário dessa padaria, que se chama Empório Betaville. Bom, diante desse episódio, muita gente ficou se perguntando, mas e o direito do consumidor? Será que ele pode usar um notebook? Ele pode usar um computador ali, estando numa padaria? A gente convidou a participar conosco aqui o advogado Marcos Vinícius Pujol, ele já está conosco ao vivo, para explicar melhor quais são os direitos do consumidor nesse caso e quais são os direitos também do dono do estabelecimento que ele fala ali com tanto poder. Olá, Dr. Marcos, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia ao senhor. Tá desligado o seu som, vê se é aí ou aqui ainda. Acho que é aí. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, vamos ver. Não tô conseguindo te ouvir, não sei. Tira o fone de ouvido, vamos ver se sem o fone funciona o nosso áudio aqui. Aí às vezes melhora. Escuta? Agora tô te ouvindo, tô te ouvindo. Vamos lá, doutor Marcos, boa tarde ao senhor. Queria saber, a gente pode usar um computador, um notebook numa padaria? Qual é o que está de certo, o que está de errado nesse vídeo que a gente está vendo aí? Olha, o que nós vemos no vídeo é um total absurdo, né? É um desrespeito total ao consumidor. É sempre importante frisar que o consumidor ele está numa situação de hipossuficiência frente ao fornecedor. Sempre.
ele está numa relação de hipossuficiência econômica, hipossuficiência técnica e até informacional. Ele chega no lugar, ele não tem informação da composição dos alimentos, da técnica que foi utilizada para aquele alimento ser consumido. Ele é individual, ele é uma pessoa sozinha frente a um grupo econômico. Então, é sempre interessante nós termos ideia de que o consumidor ele está numa relação de inferioridade ante ao fornecedor, né? Então, o que nós estamos vendo, o que nós vimos nessas cenas aí, é um total absurdo, é um nonsense, é uma falta total de entendimento acerca dos direitos do consumidor que são resguardados pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? O que nós vimos aí é o comerciante falando de que dentro do estabelecimento dele é ele que impõe a lei. Não é bem assim, obviamente que não, né? Nem dentro da nossa própria casa nós impomos uma lei subjetiva das nossas cabeças, né? Nós todos estamos submetidos aos regramentos do mundo jurídico, de todos os corpos legais que existem, todos os códigos que acabam regendo o nosso sistema jurídico. Obviamente que a decisão daquele lojista, daquele estabelecimento, daquele fornecedor, não pode suplementar, não pode ficar acima do Código de Defesa do Consumidor. Né? Isso não pode acontecer. Então, jamais o consumidor poderia ter sido ameaçado, ter sido agredido ou expulso da padaria em razão de um notebook aberto. Tá? O que as pessoas estão confundindo um pouco é o seguinte: é possível que os estabelecimentos comerciais, né, eles instituam algum tipo de regramento comportamental. Né? É possível, sim. Né? Você não pode sair, por exemplo, falando no celular no meio de um filme, assistindo um filme no cinema. Né? Por quê? Porque há uma lei, há um ordenamento, né, um entendimento por parte daquele estabelecimento de que não convém uma pessoa falar no telefone enquanto as outras estão assistindo o filme. A mesma coisa de levar comida para dentro do cinema. Né? Então, é possível que os estabelecimentos coloquem certos ditames comportamentais, desde que seja evidentemente informado ao consumidor. O consumidor ele deve ter toda a informação possível de forma prévia, tá, do que ele pode ou não pode fazer naquele estabelecimento. E caso ele esteja em eventual desacordo com aquilo que foi estabelecido no estabelecimento comercial, ele deve ser chamado sempre com urbanidade, com calma, com educação, com civilidade, nunca da forma grosseira e agressiva como foi feito. Doutor Marcos, então nesse ponto, se o dono do estabelecimento coloca uma plaquinha lá, você não pode usar notebook, você não pode, por exemplo, usar o celular. Essa plaquinha não é uma informação clara, ostensiva. É uma placa pequena que muitas vezes passa desapercebido por todos nós. A pessoa entra numa padaria, entra numa lanchonete, ela não vai sair lendo plaquinha, né, do que ela pode ou não pode, do que pode ou não pode ser feito. Principalmente nos dias atuais, como você mesmo disse, né, onde as pessoas estão trabalhando a todo momento. Elas estão conectadas na internet, né, então às vezes precisa responder um e-mail, o celular não está funcionando, abre um notebook, responde ali rapidamente e fecha. Mas aí se ele colocar, então se ele colocar uma placa grande, se ele informar de uma maneira mais clara, não for apenas uma placa, ele pode proibir alguém de usar um equipamento eletrônico? Pode. Nesse sentido, pode. Veja, existem restaurantes, não é, que acabam colocando algum tipo de, por exemplo, dress code, ou de algum tipo de comportamento que você pode ter ou não. Restaurantes que são restaurantes mais íntimos, eles evitam, por exemplo, a aglomeração de mesas, juntar mesas. São códigos comportamentais que podem ser colocados no estabelecimento. Tá? Por quê? Porque aquele estabelecimento, a padaria, se serve ao quê? Se serve ao serviço alimentício, único e exclusivamente.
Se for única e exclusivamente serviço alimentício e isso for informado de forma ostensiva e prévia ao consumidor, de certa forma, aquele fornecedor estaria resguardado. Agora, se algum consumidor vier a abrir um notebook e, mesmo depois de ter sido informado previamente, abrir um notebook e começar a trabalhar ali, ele não pode ser agredido, ele não pode ser expulso. Né? Ele tem que ser chamado, conversar, tentar entrar num acordo, né? Mas nunca da forma como foi feita. Nossa, eu tô um pouco surpresa, porque, claro, o dono do estabelecimento tem os direitos ali, né? Mas a vida vai se transformando. Hoje em dia é tão complicado isso, né? É, Sim, sim, sem eu dúvida. fico A vendo dentro. maioria dos estabelecimentos, né, lanchonetes, cafés, Impossível hoje em bares, dia. né, isso é super normal, né? Você vai em qualquer lugar, tem gente ali trabalhando e mandando texto, mandando e-mail, sem dúvida alguma, né? Nesse caso específico, nós não temos detalhes, né, de quanto tempo a pessoa estava lá. O que a gente tem são indícios por meio da filmagem, né? Tem um certo momento que o fornecedor acaba colocando, você vai consumir ou não? Meio que obrigando a pessoa a consumir. Para estar naquele local, ela tem que consumir. Se ela não consumir, ela não pode estar ali. Também completamente desarrazoado, completamente fora de sentido. A pessoa pode entrar numa padaria, sentar e ficar conversando com a outra pessoa numa mesa, batendo um papo, não necessariamente ela tem que pedir alguma coisa, tem que estar consumindo, tá? A utilização do local, estar no ambiente, não está condicionada ao consumo de alguma coisa. Isso não tem o menor cabimento. Agora, nesse caso específico, alguns ditames, algumas normas dentro do estabelecimento podem ser, sim, ditadas pela gerência, pela administração ou pelo proprietário, desde que não sejam normas discriminatórias, né, obviamente, e desde que não sejam impostas de forma agressiva, ameaçadora, violenta. Também tem que ser informado de forma prévia ao consumidor. É isso. Doutor Marcos, obrigada aqui por trazer as informações, né? A gente tem que recorrer ao direito do consumidor e também às nossas regras, e é isso. Vamos que Sim, vamos. sim. Muito obrigada pela sua participação e até. Muito obrigado, estamos à disposição. Agora, 12h49. Vamos que o nosso